Graça e paz, meus irmãos. Eu estou passando aqui rapidinho para trazer uma palavra do Pai, uma palavra de Deus para o meu coração, para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Estamos aqui em torno do nome do Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. De antemão, quero mandar um alô e a graça e paz para todos os meus inscritos no YouTube. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. E quero mandar graça e paz para todos os irmãos aqui no Facebook. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Meus amados irmãos, eu não vou demorar muito, eu não vou me estender muito, mas eu vou trazer uma breve palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida, para nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 4, a epígrafe diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Diz assim o Evangelho: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Versículo 2: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Versículo 3: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, ou está oculto, em outras palavras, para os que se perdem está encoberto. Versículo 4: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 3 e o versículo de número 4, que diz assim: mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu vou fazer uma breve confissão. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque toda honra, toda glória, todo louvor e adoração e admiração só pertence ao Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, eu te peço a tua misericórdia, a tua graça, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne cometidas, por olhar, por falar, por pensamento, gestos, obras e prática. Pai dos Espíritos, me perdoe em nome de Cristo ressuscitado. Toma a primazia, toma o primeiro lugar nessa live. Fala conosco. Eu te peço que o Senhor empurre um pouco mais essa espada do Espírito no coração dos ouvintes. Eu te peço que o Senhor me use, pois eu vou usar o Evangelho. Eu vou usar a tua palavra. Amém. Abençoados. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta de autoria paulina, de cunho paulino, a igreja que estava situada na cidade de Corinto, cuja capital era a Grécia, entre os anos 50 a 51
provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ministro da incircuncisão, pregador da graça, ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 assim: mas se ainda o nosso evangelho, e que evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça, está oculto, encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Mas se perde aonde? Que salvação não se perde. Se perde aonde? Aonde que essas pessoas do século de Paulo estavam se perdendo? Estavam se perdendo na religião judaica, no judaísmo, na mente, no entendimento. Aí Paulo disse, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, está oculto, para os que se perdem, está encoberto, ou seja, para aqueles que estavam perdidos na religião judaica. Seja bem-vindo à minha live, irmão Valsouza Aguiar. Deus continue te abençoando. Tamo junto, eleito, abençoado. Deus é contigo. Então, irmão Valsouza, esses irmãos estavam perdidos na mente, no entendimento, no judaísmo, na lei de Moisés, nas ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo pôs um fim, removeu, aboliu com sua morte na cruz do Calvário. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para a igreja de Cristo, viu as pessoas que estavam na cidade de Corinto e disse, mas se ainda o nosso evangelho está oculto e encoberto, para os que se perdem está encoberto. Ou seja, para aqueles que estão na ignorância da religiosidade, na ignorância da religião, que estão perdidos na mente, no entendimento, nas religiões, o evangelho da graça ainda para eles estão oculto, está encoberto. Como estava oculto para os judeus de origem judaica, para os irmãos, na época do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo disse, se o meu evangelho, se o nosso evangelho está oculto, está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, para os que se perdem no judaísmo, na religião judaica. Porque os judeus de origem judaica, eles estavam perdidos na religião, estavam perdidos no judaísmo, eles não viviam na graça, eles não viviam na graça de Cristo, eles viviam na lei de Moisés, eles viviam no judaísmo. Aí Paulo no versículo 4 disse, nos quais o Deus deste século, e esse século aqui não é o século 21, esse século aqui foi o século de Paulo, nos quais o Deus desse século, Paulo está se referindo ao século dele, não ao século nosso, e não ao século 21, nos quais o Deus desse século cegou esse entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quem era o Deus do século de Paulo que cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus? Ora, meus irmãos, quando eu fazia parte do sistema religioso, lá no sistema, os intitulados pastores, pregadores, bispa e apóstola, eles pregavam e diziam que o Deus desse século era o diabo. Eles pregavam e diziam que o Deus desse século é Satanás, é o diabo. E eles traziam o século de Paulo para esse século. Eles liam literalmente, aplicavam para esse século. Mas quando Paulo disse nos quais o Deus deste século, Paulo está se referindo ao século dele, não ao nosso século, e não ao século 21. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. E aí eu já vi muito pastor, intitulado pastor, bispo, apóstolo, pregar e dizer, tá vendo? O Deus desse século de hoje, que é o diabo, que é Satanás, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que os incrédulos não vêm para a igreja, não vêm para o templo, não vêm para os cultos, não vira crente, não quer aceitar Jesus, não muda de vida. Por quê? Porque o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento deles. O entendimento deles estão cegos. Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo.
Só que quando Paulo fala nos quais o Deus deste século, Paulo está se referindo a Moisés. Porque o Deus do século de Paulo, da era de Paulo, era a lei, era Moisés. Tu te lembra que no livro do Êxodo, capítulo 7, a palavra êxodo significa continuação, partida, saída, continuação. No Êxodo capítulo 7 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus. Olha, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Então Deus colocou Moisés por Deus sobre Faraó, e colocou seu irmão Arão, que era sacerdote, como profeta de Moisés. Então, quando Paulo disse, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, Paulo está se referindo a Moisés. Porque o Deus da era de Paulo, do século de Paulo, era Moisés, e não o suposto Satanás criado por Roma, pela religião. Porque o diabo, como ser espiritual, ele nunca existiu. E esse diabo aí também criado pela religião, de chifre, de olho vermelho, de cauda, de rabo, ele também nunca existiu. Então, o Deus do século de Paulo era Moisés. E foi Deus que disse para Moisés que ia colocar Moisés como Deus sobre Faraó, e Arão, seu irmão, seria seu profeta. Moisés era o Deus. E como é que Moisés cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus? Aí você lê 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 13. Olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Paulo disse: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Por quê? O que é que Moisés fazia? O ministério de Moisés estava indo embora, o ministério de Moisés estava acabando, o brilho da glória de Cristo já não era mais intenso na face de Moisés, no rosto de Moisés. Moisés já não tinha mais aquela comunhão de antigamente com Deus, o brilho não era mais intenso. O que é que Moisés fazia para que o povo de Israel, quando olhasse firmemente no seu rosto, na sua face, não visse que aquilo, que o brilho, a glória que estava no seu rosto estava se desvanecendo, era transitória? Moisés colocava o véu. Por isso que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então Moisés, para que os filhos de Israel não descobrissem que a glória que havia no seu rosto não era mais intenso, o brilho de Deus na sua face, no seu rosto, não era mais intenso, o que é que Moisés colocava? Ele colocava o véu. No grego quer dizer, ele colocava o caluma. O que é caluma? Ele colocava o véu para que o povo de Israel não visse que a glória de Deus no seu rosto não era mais intensa. E que seu ministério e que a glória que havia no seu rosto estava terminando, estava desvanecendo. Moisés colocava o véu. E Moisés, fazendo isso, ele cegou o povo de Israel. Aí Paulo vem em 2 Coríntios 4 e diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem era o Deus do século de Paulo? Moisés. E ele cegou os entendimentos dos incrédulos como? Colocando o véu. Para que o povo de Israel não visse que o Moisés estava passando, que o ministério de Moisés estava passando, que o brilho no rosto de Moisés não era mais intenso, que a glória de Deus na face de Moisés era transitória, estava desvanecendo, e que agora não era mais Moisés, agora era Cristo. Então, para que o povo de Israel não enxergasse, ele colocava o caluma. Ele colocava o véu, caluma, para que o povo de Israel não visse que ele já não tinha mais aquela comunhão plena com Deus como ele tinha antigamente. Então, o Deus do século do apóstolo Paulo era Moisés, não era o diabo, não era Satanás, era Moisés. E trazendo para os nossos dias, irmão Fabiano Santana, qual é o Deus do nosso século? Ora,
O Deus do século de Paulo era Moisés, era a lei de Moisés. E o Deus do nosso século é a religião. O Deus do nosso século é a religião que prega as ordenanças da lei de Moisés, que prega Moisés para o povo, não prega a graça, não prega Cristo ressuscitado. A religião é o Deus do nosso século. Ela é um Deus. Não é Satanás. Eu já vi intitulado pastor dizer assim, existe Deus e existe Satanás. Deus tem poder, mas o cão também tem poder. Deus é onipresente, mas o cão também é onipresente. E isso é uma heresia. Porque o único que é soberano, e a palavra soberano quer dizer aquele que detém o poder supremo, absoluto, é Deus. Então Deus não dá e nem divide sua glória com homem nenhum, nem com ser algum. Então, o diabo nunca foi onipresente. Onipresente é só Deus. Porque o mesmo Deus que está presente nos Estados Unidos é o mesmo Deus que está no Brasil. O mesmo Deus que está no Brasil é o mesmo Deus que está no Japão ao mesmo tempo. Ele sim é onipresente. E Deus é onipotente. A onipotência é um dos atributos pessoais de Deus. A onisciência e a onipresença. Como onipresente, ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o Deus do século de Paulo, que cegou os entendimentos dos incrédulos, dos judeus, da origem judaica, do povo de Israel, foi Moisés. E o Deus de hoje é a religião. Só que é um Deus com D minúsculo. Porque Deus com D maiúsculo é o nosso Deus. Mas a religião é um Deus. Por quê? Porque a religião, ela aprisiona o homem. A religião manipula. A religião maqueia. A religião, ela escraviza o ser humano através de código de conduta, dogmas, preceitos dogmáticos que não tem no Evangelho. E a religião, ela prega aquilo que Cristo aboliu. E o que foi que Cristo aboliu? Cristo aboliu com sua morte na cruz do Calvário, irmão Valsouza, a lei de Moisés. O que foi que a religião fez? O que foi que Constantino fez? Constantino, em 325 depois de Cristo, ele oficializou a religião, oficializou o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império Romano, assim como o judaísmo e a religião do paganismo, a religião pagã. E aí, como Constantino era pagão, tinha uma mente pagã, tudo do paganismo ele trouxe para o cristianismo. Então, o que está em fora, que os homens chamam erradamente de igreja, é, na verdade, templos pagãos. Templos pagãos que está montado no paganismo. Porque Constantino, como pagão, ele levantou templos de pedra. Por quê? Porque aquilo que Jesus derrubou, destruiu, a religião edificou, levantou de novo. Jesus destruiu o templo de Jerusalém, profetizou a destruição. A religião, para ir contra Cristo, levantou o templo de pedra de novo. Jesus acabou com o sacerdócio. A religião trouxe o sacerdócio de novo. Jesus acabou com a lei. A religião trouxe a lei de novo. Tudo isso para desafiar Deus, para ir contra Cristo, contra o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, em 325 depois de Cristo, Constantino oficializou o cristianismo como uma das religiões oficiais do Império Romano por uma questão política, porque Constantino estava com seu cargo de imperador ameaçado. Ele queria conquistar mais 3 nações, queria status, poder, fama e muito dinheiro. Constantino oficializou o cristianismo. E uma vez que ele oficializou, ele mandou fazer o quê? Ele mandou levantar templos de pedra na religião católica. Uma vez que Constantino mandou levantar templos de pedra na religião católica, Constantino também mandou colocar púlpito, né, que os intitulados pastores chamam de lugar santo, lugar sagrado, mandou colocar púlpito nesses templos, aonde os pastores chamam de quê? De altar.
Mas altar na Bíblia nunca foi lugar de cantar e nem pregar. Altar na Bíblia era lugar de matar. Altar nunca foi lugar de pregar e cantar. Altar, seja bem-vindo à nossa live. Deus continue te abençoando, pois o irmão já é abençoado desde antes da fundação do mundo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Então, irmão Francisco, altar nunca foi lugar de cantar, de pregar, de fazer orações, de fazer show. Altar simplesmente era lugar de matar, de fazer sacrifício de animais, aonde os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem da linhagem de Arão faziam sacrifício de animais pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. E que pecado era esse? Transgressão da lei de Moisés. Então, Constantino mandou levantar templo de pedra, mandou levantar também a basílica para é, para o Papa Leão X, mandou levantar a basílica para o Papa Leão X, mandou levantar templos de pedra, e esses templos de pedra, lá no paganismo, como Constantino tinha uma mente pagã, os pagãos lá, os pagãos chamavam seus templos de lugar sagrado, de lugar reverente, lugar respeitado, lugar santo. Constantino também passou a chamar os templos de pedra de a casa de Deus, de lugar santo, de lugar de reverência. Mas isso é uma heresia, porque o templo de Jerusalém, um dia, já foi a casa de Deus. Da cruz de 70 para cá, a casa de Deus sou eu. A casa de Deus são vidas. A casa de Deus são pessoas. O templo de Jerusalém já foi a casa de Deus, mas o templo de Jerusalém caiu em 70 DC depois de Cristo. Então, de 70 para cá, a casa de Deus não é templo de pedra religioso, não é parede. A casa de Deus são vidas, comprada, regenerada, feita nova criatura, transformada, batizada com o sangue de Cristo, justificada, salva para sempre, ressuscitada espiritualmente com Cristo, abençoado e salvo para sempre. Nós somos a casa de Deus, e não tijolo, não blocos, e não paredes. Então, Constantino passou a chamar os templos católicos de a casa de Deus, chamar os púlpitos de lugar santo, lugar reverente, igual os intitulados pastores. Tem templo religioso aí, tem denominação que, para o cara subir no púlpito, os intitulados pastores mandam orar 30 minutos antes de subir no púlpito, porque eles idolatram aquele altar. Eles idolatram aquele altar, adoram aquele altar, dizendo que ali é consagrado, aquele altar é santo, e que só homem de Deus que pode pisar ali. Quem tiver em adultério não pode subir ali naquele púlpito. Quem tiver em fornicação não pode subir no púlpito. Quem tiver em prostituição não pode subir no púlpito. Por quê? Porque ali é um lugar santo. Primeiro que ali não é um lugar santo, porque se fosse um lugar santo já tinha morrido esses pastores tudo aí. Esses intitulados pastores já tinham morrido tudo, porque eles são ladrão, eles são cães gulosos, são mercenários, eles praticam coisas piores do que aquilo que eles apontam o dedo para as pessoas, porque a pior adulteração é a adulteração da palavra do Pai, do Eterno, do Criador. A pior, para mim, o pior sacrilégio é o cara mentir com o nome santo de Deus para arrancar dinheiro de pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas incautas, pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Bíblia. Então, eles mentem com o nome santo de Deus para arrancar dinheiro de pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a Bíblia, pessoas incautas, que não têm conhecimento de Bíblia. Então, esses altares aí não é lugar santo. Esses altares nunca foi lugar santo. E nunca na Bíblia, altar foi lugar de cantar ou pregar. Na Bíblia, altar era lugar de matar. Por isso que está escrito lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por quê? Porque os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem da linhagem de Arão oferecia sacrifício de bezerro, de cordeiro, de pomba, de novilha, de bode, em cima do altar e aspergia o sangue dos animais nas pontas do altar, porque altar na Bíblia era lugar de matar, de fazer sacrifício de animais, e nunca era lugar de pregar. O nosso altar hoje, meu amado, é Cristo.
Nosso altar é espiritual, o nosso altar é Cristo. Púlpito hoje, altar é pagão, é paganismo. Quem criou isso foi Constantino, o abençoado. E Constantino era do paganismo, tinha uma mente pagã. Ele nunca foi cristão. Ele admirava o cristianismo, mas ele nunca foi cristão. Ele simplesmente oficializou o cristianismo. E tudo que era do paganismo, ele trouxe para chamar erradamente igreja. Então, o Deus do século de Paulo era Moisés, que cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Moisés colocava um véu para que o povo de Israel não visse que a glória no seu rosto não era mais intensa, que seu ministério estava passando, que seu ministério estava acabando, e que agora não era mais o ministério de Moisés, agora havia o ministério de Cristo. Então Moisés colocava o véu para que o povo de Israel não visse. Com isso ele cegou o povo tudo ceguinho, com caluma, com o véu na frente, como é que enxerga? A mesma coisa os intitulados pastores que a religião fez conosco, quando a gente fazia parte do sistema religioso. Os intitulados pastores colocou o que em nós? Colocou caluma, colocou véu, para que a gente não enxergue, né, a luz do evangelho de Cristo, que é a glória do Cristo ressuscitado. A religião colocou o véu em nós, para que a gente não visse aquilo que é real, aquilo que é exato, aquilo que é verdadeiro. Você vê que um pirata, esses piratas aí de navio, eles usam um tapa-olho, né? No olho. Por que eles usam tapa-olho no olho? Por quê? Porque ele tem um dos seus olhos furado. Se aquele camarada que usa um tapa-olho, irmão Francisco, não tivesse um dos seus olhos furado, e seus olhos fossem perfeitos, fosse verdeado, verde ou azul, ele não ia estar com tapa-olho, eles iam exibir, eles iam se exibir e mostrar seus olhos, né? Se fosse verde ou azul, eles iam mostrar. Mas por que, que eles colocaram o tapa-olho? Esses piratas aí colocam tapa-olho. Por quê? Porque às vezes alguns nasceram de nascença, tem um defeito no olho, e outros não. Outras vezes cometeu um delito, alguma coisa no navio, e alguém foi lá e furou seu olho. Então, para que as pessoas não vejam que um dos seus olhos é furado, eles colocaram o quê? Tapa-olho. Foi o que os intitulados pastores fez com o povo e fazem com o povo. Eles colocaram o tapa-olho. Por quê? Para que o povo não veja que eles são cães gulosos, que eles são ratos de público, que eles são ladrões, que eles são canaias, sem escrúpulos, sem temor de Deus. É por isso que os religiosos defendem seus líderes religiosos com unhas e dentes, porque então seguiu, está com tapa-olho, está com véu, não consegue ver. Não consegue ver por quê? Porque os intitulados pastores não deu o evangelho, deu lei de Moisés para eles. Colocou o quê? O véu de Moisés. Colocou o tapa-olho. E como é que eles colocaram o tapa-olho? Pregando aquilo que Cristo aboliu. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Por quê, Paulo? Porque até o dia de hoje, até os dias de Paulo, e até nosso século também hoje, 21 até hoje, está por levantar o mesmo véu. Na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que véu é esse? Ora, no tempo de Jerusalém existia 3 lugares: o lugar santíssimo, o lugar santo e o lugar santo dos santos. No lugar santíssimo, no lugar santo, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem de Arão podiam entrar a qualquer hora, a qualquer momento, e oferecer sacrifícios de animais pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Mas no lugar santo dos santos, só uma vez por ano o sumo sacerdote poderia entrar, não sem sangue, tinha que entrar com o animal na mão, sacrifica o animal, imola o animal e aspergir o sangue do animal sobre a arca. É ou não é? É. E justamente nesse lugar, por nome Santo do Santo, existia um véu muito pesado. E esse véu fazia separação entre Deus e o povo de Israel, entre Deus e os judeus. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, lá no Gólgota, no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, jogou braço para a esquerda, braço para a direita e disse: Tetelestai, no aramaico, está consumado, está pago, está feito. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Uma vez que o véu se rasgou de alto a baixo, ele me deu, ele te deu, ele nos deu livre acesso para a gente ir direto à presença do Pai, falar com o Pai, sem precisar de intermediário, de mediador.
porque ele já mediu as vidas na cruz do Calvário. E aí o que acontece? Os intitulados pastores levantaram o véu de novo, pregando aquilo que Cristo aboliu, que é a lei. Eles pregam a lei, levantaram o véu de novo, e o povo aí, no sistema religioso, pensam que estão próximos de Deus, pensam que não cortando o cabelo, que não pintando a unha, que não usando determinada roupa, não fazendo isso, não fazendo aquilo, estão santos, santificados, estão santos, né? Estão perto de Deus, mas na verdade estão longe de Deus com essas práticas. Por quê? Porque entre eles e o Pai existe agora um véu, existe uma barreira. Eles praticando aquilo que Cristo destruiu, que Cristo aboliu, eles se afastam do Criador com essas práticas. Mas o seu sentido foi endurecido, porque até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu a lição do Velho Testamento. E qual era a lição do Velho Testamento? A lei de Moisés. Ele aboliu. Todas as vezes que você pratica uma das ordenanças da lei, como sacrifício, voto, apresentação de criança, como guardar o sábado, como subir monte, pagar preço, ungir pessoas com óleo na cabeça, você está se distanciando do Pai com essas práticas. É por isso que eu digo, o mais imundo no Evangelho da Graça é o mais santo diante do Pai. E o mais que se acha santarrão e santo dentro da religião é o mais imundo diante do Pai. Porque Cristo já nos santificou e a obra não foi em nossa carne, a obra foi no Espírito, a obra foi no nosso Espírito naquela cruz, naquele madeiro. Só que a religião quer que você se santifique no exterior, na carne, sendo que Cristo já te santificou no teu espírito, já fez a obra no teu espírito. Entende? A obra já foi perfeita no nosso espírito. E a religião, ela quer que você se ache que está santo diante de Deus através de não corte o cabelo, através de não vá à praia, não pode usar um calção, um short, não pode usar determinada roupa. Só que nós já estamos santificados, mas no espírito. Na carne nós somos imperfeitos. Ninguém é perfeito na carne. Somos imperfeitos, pois a nossa carne já veio com defeito de fabricação, oriunda de Adão. Mas no espírito, meu irmão, nós somos perfeitos diante do Pai. Porque o espírito não peca. O espírito não comete obras da carne. Quem comete obra da carne é a nossa carne. Quando o homem trai a mulher, não foi o espírito que adulterou. Quem adulterou foi a carne. Quando o homem se prostitui, não foi o espírito que se prostituiu. O que se prostituiu foi a carne. Quando o homem bebe, não foi o espírito que bebeu, foi a carne que bebeu. Então, meu amado, o que acontece? Os religiosos estão distantes de Deus, praticando aquilo que Cristo aboliu. Porque Cristo aboliu a lei e eles praticam a lei. E os intitulados pastores também estão longe do Criador, pregando aquilo que Cristo aboliu e proibindo aquilo que Cristo nunca proibiu. Estão longe. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 15, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: porque Cristo, na sua carne, ele desfez a inimizade. E que inimizade foi essa? A inimizade entre judeus e gentios. Os judeus não se falavam com os gentios. Antes da cruz, havia uma barreira de separação entre judeus e gentios. Mas, na cruz, Cristo quebrou a barreira de separação entre judeus e gentios, e desses dois povos, judeu e gentil, ele fez a reconciliação com Deus, e desses dois povos, ele fez a paz com Deus. E desses dois povos também, ele criou um só povo. Aí Paulo disse, porque Cristo na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos? A lei de Moisés. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Dar o dízimo, Páscoa judaica, circuncisão, sob monte, pagar preço, sacrifício de animais, apresentação de criança. Tudo isso, os religiosos de hoje, modernos, eles praticam.
A única coisa que os religiosos de hoje não praticam da lei é o apedrejamento com pedra para matar pessoas, porque na lei, quando alguém traía a esposa, ou vice-versa, a mulher traía o marido, era morta apedrejada até a morte. Quando alguém adultera aí nesses templos religiosos, até os intitulados pastores, ninguém pega a pedra para matar até a morte. Isso eles não praticam da lei. A circuncisão também não praticam, né? Porque os intitulados pastores têm medo de arriar o zip, né? De arriar o zip da calça. Eles têm medo, eles não praticam a circuncisão. Eles só pegam aquilo que lhe convém, que lhe traga grana, dinheiro da lei, para manipular os filhos de Deus. A circuncisão eles não praticam. Então, os religiosos de hoje são os judeuzinhos do Paraguai, porque eles não praticam a lei toda. Eles praticam uma parte da lei. Outra parte da lei, eles não praticam. E o que acontece? Os religiosos praticando aquilo que Cristo aboliu, eles vão contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vão contra o sacrifício de Cristo e, além de ir contra o sacrifício de Cristo, eles estão distanciados de Deus com essas práticas. É o que a religião fez. A religião distanciou a criatura do Criador através das ordenanças da lei de Moisés. Os religiosos estão distantes do Pai. Eles pensam que estão perto, mas estão distantes com essas práticas, com essas praticidades. Estão desligados de Cristo, estão decaídos da graça. Olha o que Paulo disse aqui em Gálatas capítulo 5, para os irmãos da Galácia do Sul, para os gauleses e para os galateiros, Gálatas capítulo 5, versículo 3. Olha o que Paulo disse aqui para os irmãos da Galácia do Sul. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque Paulo estava tendo um trabalho imenso com os gauleses, com os galateiros, com os irmãos da Galácia do Sul, pregando o evangelho da graça. Aí os falsos irmãos da circuncisão se intrometeram no meio e disseram para os irmãos da Galácia do Sul: olha, a salvação não é só através do sacrifício de Cristo, não. Para vocês serem salvos, vocês têm que praticar essa ordenança da lei de Moisés. Vocês têm que se circuncidar. Aí Paulo vem e diz: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar, se algum de vocês aí se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aí no versículo 4, Paulo disse: e tem um porém, separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Que lei? A lei de Moisés. Da graça tendes caído. Todos aqueles que praticam as ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu, estão decaídos da graça. E quando eu falo que estão caídos da graça, não é caídos, caídos. Quer dizer, não desfruta dos benefícios espirituais que Cristo conquistou para a sua igreja, para nós naquele madeiro. Não desfruta dos benefícios espirituais, não reina em vida e em perfeita vitória. Estão decaídos da graça, estão perdidos na religião, na religiosidade. Estão desligados de Cristo, estão separados de Cristo. E além de estar separados de Cristo, eles são culpados. Por quê? Porque o pregador deles aí, o pregador da lei, Tiago, apóstolo, que era meio irmão de Cristo, né? Meio irmão de Jesus, no ano 49 a 50, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, Tiago disse, né, o apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 10, Tiago disse assim, que se alguém cumpre os mandamentos da lei, mas tropeça em um só mandamento, é culpado de todos. Eles são culpados. Por quê? São culpados de todos porque eles tropeçam. Eles não praticam a lei legitimamente. Eles praticam metade da lei de Moisés, mas não praticam as 613 ordenanças da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, no total do pacote, tinha 613 ordenanças. Se alguém pratica uma ordenança da lei de Moisés e não pratica o restante das 612 ordenanças da lei de Moisés, está caído da graça, separado de Cristo e também é culpado de todos os mandamentos. E também o Evangelho diz que está debaixo de maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10, olha o que Paulo diz. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por que, Paulo? Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É maldito.
Os religiosos andam com a Bíblia na mão, mas é maldito. É duro de ouvir, mas é verdade. Com a Bíblia na mão, de terno e gravata, indo para o culto e maldito, debaixo de maldição, indo contra o sacrifício de Cristo. É maldito. Por quê? Porque Paulo disse: pois escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças. Se você pratica o dízimo, e o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro, o dízimo na lei de Moisés era alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes e dos forasteiros. E dos levitas, da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Se você é intitulado pastor, se você cobra dízimo, e se você dá dízimo, e não cumpre o restante das 612 ordenanças da lei de Moisés, Paulo voltou do terceiro céu cheio da unção de Deus e disse que você não está debaixo de bênção, não. Paulo disse que vocês, religiosos, estão debaixo de maldição. Não é de bênção. Estão debaixo de uma maldição. Estão pisando no sacrifício do Filho de Deus. Estão indo contra o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. E vocês, religiosos, praticando as ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu, vocês estão chamando Cristo de mentiroso. Vocês estão dizendo que naquela cruz, naquele madeiro, Jesus não removeu a lei de Moisés. Vocês estão dizendo que o véu não se rasgou por inteiro, por completo. Vocês estão costurando o véu de novo, a qual Cristo rasgou com sua morte na cruz, o qual foi rasgado de alto a baixo com a morte do Cristo na cruz do Calvário. Vocês estão pisando no sacrifício do Filho de Deus. É ou não é? E Paulo disse aos Hebreus, e eu vou ler aqui, capítulo 10, versículo de número 28, uma palavra aqui linda, Hebreus 10, 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, ou seja, quebrando alguém a lei de Moisés, porque na lei de Moisés era assim, quando algum judeu da lei judaica quebrava uma das ordenanças da lei de Moisés, ele morria sem misericórdia. Olha o que Paulo disse, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, quando alguém quebrava uma das ordenanças da lei de Moisés, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa morria sem misericórdia. Versículo 29, Paulo vem e diz, de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado. O sangue do testamento que santificou a igreja, que somos nós, que nos santificou, foi o sangue de Cristo naquele madeiro, na cruz do Calvário. E fizer agravo ao Espírito da graça. Então, Paulo disse que essas pessoas que estão pisando no sacrifício de Deus, além de pisarem no sacrifício de Deus, estão profanando o sangue do testamento com que foi santificado. É isso que os intitulados pastores fazem nos seus cultos. Eles, cada culto deles, eles profanam o sangue de Cristo. Os intitulados pastores religiosos, eles profanam o sangue da nova aliança. Eles profanam o sangue de Cristo, o sangue do testamento com que foi santificado. Eles profanam como, irmão? Quando o intitulado pastor manda você dar dízimo, ele está fazendo isso aqui. Ele está profanando o sangue do testamento com que foi santificado. Ele está pisando no sacrifício do Filho de Deus. Quando o intitulado pastor manda você ir ao monte, sendo que subir monte era uma das ordenanças da lei de Moisés, por isso que no livro histórico de Lucas, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, subiu ao monte e passou a noite inteira em oração. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, estava cumprindo nele mesmo as 613 ordenanças da lei de Moisés. E Jesus, como judeu de origem judaica, ele foi ao monte porque ele estava cumprindo as ordenanças da lei. É ou não é? É. Por isso que ele foi ao monte e passou a noite inteira em oração. Quando o intitulado pastor manda você subir ao monte para orar, para ficar mais perto do Pai, para ter comunhão com Deus, ele está profanando o sangue do testamento com que foi santificado e está pisando no sacrifício do Filho de Deus. Está profanando, meus irmãos. Por quê? Porque Deus não está no monte. Ele está no teu espírito. Ora, Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Versículo 17.
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, que é vocês, é santo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 19. Aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos. Pedro, embora não recebeu a revelação do Evangelho da Graça, mas ele trouxe uma palavra usada pelo Espírito de Deus para os judeus que é muito proveitosa. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro disse: vocês são pedras vivas, vocês são casa espiritual do Pai, casa espiritual de Deus. Paulo voltou no terceiro céu, cheio da unção, e disse aos Hebreus, capítulo 3, versículo 6: e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual casa é o templo de Salomão, a qual casa é o templo que tem lá no Brás, em São Paulo, a qual casa é os templos religiosos, não Senhor. Aí Paulo disse: e Cristo é fiel sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se retivermos firme a esperança da glória. Glória a Deus. Nós somos a casa do Pai e não paredes. Ele habita no nosso espírito, ele habita no teu espírito, ele habita em nós, Elias. Então, quando o intitulado pastor manda você ir no monte, ele está dizendo que o Espírito do Pai não habita no teu espírito. Ora, meu irmão, se o Espírito do Pai habita dentro de mim, habita no meu espírito, para que eu vou procurar ele lá no monte? Se ele já mora em mim, para que eu vou subir na montanha para procurar ele, se ele já está em mim? Agora, como a religião é o Deus desse século, porque o Deus do século de Paulo era Moisés, que cegou o entendimento dos incrédulos. Do nosso século é a maldita religião. E o que a religião fez? A religião fez a mesma coisa que Moisés fez, colocou tapa-olho, o caluma. A religião manda os crentes buscar Deus aonde Deus não está, sendo que Deus está dentro do abençoado, dentro da abençoada, e a abençoada está lá no monte. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Deus está dentro de tu, abençoado. Ele mora no teu espírito, abençoado. Ele mora dentro de vocês. Deus não está no monte. Toda vez que seu intitulado pastor faz isso e você faz isso inocentemente, vocês estão profanando o sangue do testamento que foi santificado, estão pisando no sacrifício do Filho de Deus e estão fazendo agravo ao Espírito da graça, porque graça é o Espírito abençoado. Vocês estão agravando o Espírito da graça, fazendo um agravo ao Espírito da graça. E Paulo disse que essas pessoas que fazem isso é merecedor de quanto maior castigo. É por isso que os religiosos vivem debaixo de uma disciplina de Deus. Por quê? Ora, 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 e Deus não responde. Vai buscar, vai buscar, vai buscar, e nunca obtém resposta de nada. Por quê? Claro, está indo contra o sacrifício perfeito do Filho de Deus, está pisando no sacrifício de Cristo, está fazendo agravo ao Espírito da graça, está profanando o sangue da nova aliança com que foi santificado, está debaixo da disciplina do Pai. É por isso que ora a hora, e quanto mais ora, parece que tudo dá errado. É por isso que Deus oprime os crentes. Deus oprime os crentes por isso, porque os crentes estão contra Deus. Alguns inocentemente, e outros sabem, porque muitos conhecem até o Evangelho da Graça, mas porque tem cargo dentro da religião, não abandona a maldita religião, porque recebe salário de 10 mil reais, de 8 mil, de 20 mil, 30 mil, continua pregando a lei dentro desses templos religiosos. Entendeu, abençoados? Então, Cristo aboliu a lei. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo olhou para a igreja que se reunia em uma casa na cidade de Colossos, e Paulo disse assim: porque a cédula, o escrito de dívida, que de alguma maneira nos era ao contrário, o escrito de dívida, a cédula, né, que era contra nós ali era contra os irmãos que passaram a transição, né, e que de alguma maneira indiretamente para nós também, né. Paulo disse assim: porque o escrito de dívida, que era contra nós, que constava em ordenança, Paulo disse que Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, encravando na cruz. Então, Cristo, ele pegou as ordenanças da lei e encravou na cruz. O que Constantino fez? Pegou de novo as ordenanças que Cristo encravou e trouxe de volta.
trouxe a lei de volta e ocultou o evangelho da graça. Esse evangelho da graça estava oculto há muito tempo. Passou pelo profeta Elias, o poderoso profeta Elias, o homem de comunhão com Deus, que ele disse: não vai chover durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. E não choveu, mas estava oculto. Passou por Moisés, o evangelho da graça, oculto. Passou por Eliseu, oculto. Passou por Jeremias, oculto. Passou por Ezequiel, oculto. Por Daniel, oculto. Cristo ressuscitado revelou para quem? Para Paulo, levando ele ao terceiro céu. Então, nos dias de Paulo, o evangelho que estava oculto foi revelado, o evangelho da graça. Mas esse evangelho da graça, nos dias de Paulo, estava descoberto, foi revelado. O que Constantino fez, a maldita religião fez, ocultou o evangelho da graça e trouxe de volta o evangelho vencido, o evangelho da circuncisão, que era para os judeus, que constava em ordenança, e aplicou nas costas dos gentios, dos brasileiros. Então, os intitulados pastores pregam um evangelho vencido. Esse evangelho de hoje, que os intitulados pastores, na verdade, pregam, era bíblico. E um dia foi bíblico. Mas bíblico para quem? Para cristão ou para judeu? Para judeu. É por isso que os apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, eles pregavam o evangelho da circuncisão, do arrependimento do pecado por uma transgressão da lei de Moisés e do reino dos céus, e eles pregavam para os judeus. Quando Paulo foi ao terceiro céu, Paulo chamou eles e disse: agora a informação é diferente, vocês pregam aos judeus, eu vou por outro caminho, eu prego aos gentios. Eu só não quero que vocês preguem para os gentios aquilo que vocês pregam para os judeus, porque a informação agora é outra. Tanto é que em Atos capítulo 23, de tanto Paulo ir pelas praças públicas e pregar e mandar o povo se apartar de Moisés, né? Se apartar de Moisés, deixar de praticar essa ordenança da lei, eles se levantaram contra Paulo e mais de 40 anos fizeram uma conspiração dizendo: esse homem é uma peste, esse homem é uma miséria, é uma praga, vamos matar Paulo, a gente não vai comer, vamos fazer jejum, a gente não vai comer e beber enquanto a gente não matar Paulo. E persegue Paulo dali, persegue Paulo dali, Paulo graça neles, se aparte de Moisés, agora é pela graça, vocês não precisam mais pagar o preço, vocês não precisam mais ir ao monte, vocês não precisam mais dar dízimo, você não precisa mais ir no templo de Jerusalém, agora é graça, é tudo por graça e acabou. A salvação agora é por graça, é a salvação da mente. Efésios capítulo 2, versículo 8, como Paulo disse. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então os caras ficou desesperadamente dizendo: a gente vai matar esse cara. Vamos matar Paulo. Mas quanto mais eles armavam para Paulo, Deus dizia: Paulo, fala e não te cale. Tem muita gente aqui para se salvar nessa cidade. Continue, Paulo, graça neles, graça neles, graça neles. Não, Paulo, mas você se converteu um dia desse ao Cristo ressuscitado, é verdade. Eu vim depois, mas ele me deu uma mensagem diferente. A mensagem que ele me deu é a mensagem da graça. Tanto é que em Gálatas capítulo 2, depois de 14 anos que Paulo foi ao paraíso, ao terceiro céu, ele subiu outra vez com Tito para Galácia do Sul para expor o evangelho da graça que lhe foi revelado há 14 anos atrás. Entre os irmãos da Galácia do Sul, né? E entre também os irmãos de renome, aos apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago, João e etc. Aí Paulo falou: a informação agora é diferente. Agora é por graça, não é mais através da circuncisão. Não precisa fazer mais sacrifício, agora é graça. E aí, o que Pedro fez, o bonitão do Pedro? Pedro, pregador dos judeus, no versículo 11, a Bíblia diz que Pedro se misturava com os gentios, comia com os gentios, falava com os gentios. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Mas quando os irmãos da parte de Tiago, os legalistas, chegavam, Pedro se apartava dos gentios e deixava os gentios de parte. Aí a Bíblia diz que quando Paulo viu isso, resistiu Pedro na cara, meu irmão, resistiu Pedro na cara. Aí no versículo 14, Pedro queria aplicar a mensagem que ele pregava para os judeus, as ordenanças da lei de Moisés, no lombo dos gentios, nas costas dos gentios.
Aí Paulo agora repreendeu Pedro na presença de todos e disse: Pedro, como sendo tu judeu, tu se comporta como gentil. E como tu sendo judeu, tu obriga os gentios a se comportarem, a agirem como judeus. Por quê? Porque Pedro estava pregando para os gentios que eles tinham que se circuncidar. Aí Paulo disse: não, 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 não. Eles não precisam fazer circuncisão nenhuma, porque a nossa circuncisão é no Espírito. Filipenses capítulo 3, versículo 2, olha o que Paulo disse. Eu vou encerrar essa live agora, para os irmãos irem dormir aí. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2. E o que Pedro fez, meu irmão, obrigando os gentios a se comportarem como judeus, os intitulados pastores fazem isso também. Eles obrigam os brasileiros, os gentios, a se comportarem como judeus, dando dízimo, ainda mais em dinheiro, porque os judeus nunca deu dízimo em dinheiro, o dízimo era alimento. E era uma vez por ano, não era todo culto lá em Jerusalém. Os judeus davam dízimo da novidade da semente do campo, das suas plantações, uma vez por ano. Não era em todo culto. E era alimento. E os intitulados pastores aí cobra do povo aí esse falso dízimo romano em dinheiro mensal todo mês. E ainda ameaça os filhos de Deus, dizendo que se os filhos de Deus não dizimarem, não der esse falso dízimo em dinheiro mensal, Deus vai soltar a mão, Deus vai pesar a mão, vão ficar doentes, vão gastar dinheiro na farmácia, estão debaixo de maldição. E isso é mentira, isso é heresia, isso não tem base no Evangelho. Filipenses capítulo 3, versículo de número 2, Paulo disse: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então, Paulo diz: olha, Pedro, você não age diretamente conforme a verdade do Evangelho, porque você obriga os gentios a andarem como judeus. Você obriga os gentios a se comportarem como judeus. Foi o que os intitulados pastores fez com o povo, e estão fazendo com o povo ainda, né? Eles obrigam os brasileiros, os gentios, a se comportarem, a andarem como judeus, dando esse falso dízimo de dinheiro mensal, batizando pessoas na piscina de plástico, no batistério, no rio, na piscina, nesse batismo aí que só serve para tirar a sujeira do corpo e nada mais, porque o nosso batismo, que tem poder espiritual, é o batismo da cruz, como Paulo disse aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, ou ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados no batismo da sua morte. Gálatas capítulo 3, versículo 27, Paulo disse: todos vocês que foram batizados em Jesus Cristo, os revestiste de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo disse: porque há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, não é dois, três batismos. O sistema religioso prega três batismos: batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Mas ele já nos batizou com o Espírito Santo na cruz e com fogo, porque fogo foi o juízo em 70. Nós já fomos batizados com o sangue de Cristo na cruz. Então o Evangelho diz que só há um batismo. Não é três batismos, dois batismos ou quatro batismos. Só existe um batismo. Então, Pedro queria que os gentios se circuncidassem, mas Paulo disse o seguinte: a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Então, eleitos, Paulo disse que Pedro não estava andando corretamente, diretamente, conforme a verdade do Evangelho. Os intitulados pastores do Brasil, bispo, apóstolo, bispa, nenhum deles andam diretamente conforme a verdade do Evangelho. Não anda, porque no sistema não tem Evangelho. No sistema tem lei de Moisés, mas não se prega Evangelho. Evangelho tem na graça de Deus. O povo da graça prega Evangelho, mas no sistema não tem Evangelho. No sistema prega lei. Ah, eles pregam a metade da lei, porque nem toda lei eles pregam. E tem coisa também que são invenções, invencionices dos intitulados pastores, porque na lei não tinha campanha. Tinha campanha? Não tinha. Na lei não tinha culto de libertação? Não tinha. Na lei de Moisés não tinha
esse negócio de fazer campanha em cima do monte. Também tinha? Não tinha. Quem inventou esse negócio de campanha? A religião católica. E a religião evangélica, que é filhinha da religião católica, copiou. Porque na religião católica se chama novena. Na religião evangélica se chama campanha. E essas campanhas é com que objetivo? Simplesmente levantar grana para os intitulados pastores abrir as suas filiais, as suas empresas religiosas e para encher o cofre da religião. Porque os intitulados pastores não pregam a teologia de Paulo, a mensagem de Paulo dentro da chamada erradamente igreja, porque a mensagem de Paulo não enche cofre. A mensagem de Paulo não honra púlpito, não vê nomenclatura, não vê gemada, não honra homem, não honra títulos humanos. A mensagem de Paulo enche o espírito. E não é do interesse dos intitulados pastores encher a tua vida, o teu espírito. O interesse dos intitulados pastores é encher seus cofres. É por isso que eles não pregam Paulo aí na igreja, dentro da chamada erradamente igreja. Eles pregam a lei, e nem a lei toda eles pregam aí. Eles pregam metade da lei. E outras coisas eles vão inventando aí para prender o povo dentro dos seus alçapões, que eles chamam erradamente de igreja. Porque igreja não é parede, igreja não é templo de pedra, igrejas são vidas. E para encerrar, agora encerro. Esses templos religiosos, nenhum é a casa de Deus. A casa de Deus são vidas e também não é igreja. Porque a palavra igreja vem do grego que quer dizer eclésia, que vem de ekanoia, que vem de eclesiologia, que significa chamado de dentro para fora. Então, a igreja de Cristo são vidas, são pessoas, não é parede. Tanto é que lá em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48, Estevão foi morto apedrejado por causa disso. Estevão, por pregar a verdade, o troféu dele foi pedrada, foi a morte. Ele disse: quem edificou templo, casa de pedra, templo de pedra para Deus habitar, foi Salomão. Mas Deus nunca habitou em templo de pedra, ele sempre habitou em tendas e em cabanas. Tendas e cabanas. Versículo 48, Estevão disse: mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é está dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: o Deus que fez o mundo e tudo quanto nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco ele pode ser servido por mão de homem algum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Por que, Paulo? Porque é ele mesmo que dá vida e respiração a todas as coisas. Os intitulados pastores reúnem as pessoas e dizem: traga seu dinheiro para Deus, porque Deus está precisando para pregar. Para a gente pregar aqui a palavra, a gente precisa de dinheiro para fazer a obra de Deus. Traga seu dinheiro para Deus. Ofereça a sua melhor oferta para Deus. Dê o seu melhor para Deus. Traga seu sacrifício para Deus. Traga seu voto para Deus. Traga seu dinheiro para Deus. Paulo voltou do terceiro céu, cheio da unção, e disse: Deus não precisa ser servido por mão de homem algum. Por que, Paulo? Porque é ele mesmo que dá vida e respiração a todas as coisas. Abençoado, Deus não precisa do teu dinheiro. Por quê? Porque Deus é espírito. Espírito não sente fome. Espírito não sente sede. Se, se o dinheiro que entra dentro das instituições religiosas fosse para Deus, qual é o número da conta de Deus para a gente mandar um pix para ele? Mandar um dinheiro para ele? Não tem, abençoado. Deus é espírito. Ah, mas a obra de Deus precisa. Abençoados, fazer a obra de Deus não é pagar água, não é pagar luz, não é pagar aluguel de parede, de pedra, de templo de pedra. Fazer a obra de Deus é o que Jesus de Nazaré disse no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 28 e 29, quando uma grande multidão olhou para ele e falou: Senhor, que faremos para fazermos as obras de Deus, executarmos as obras de Deus? Jesus de Nazaré olhou para aquela grande multidão e disse: olha, a obra de Deus é esta, é pagar o aluguel do templo lá no Brás. A obra de Deus é esta, é dar oferta. Não. Jesus de Nazaré disse assim: a obra de Deus é esta, que criais naquele que o Pai enviou. Então, eleitos, fazer a obra de Deus hoje é só crer no sacrifício de Cristo na cruz e crer em Cristo. Se você crer
de todo o teu coração na obra da cruz, você está fazendo a obra de Deus. E fazer a obra de Deus hoje é repartir o pão com aquele que está com fome. É, se você tem dois pães, você dá um para o teu próximo e come um. Se você, o cara está sem dinheiro para pagar o aluguel do cara é R$ 400, você tem dinheiro sobrando, tem condições de ajudar, você pega R$ 150 e dá para o irmão. Isso é fazer a obra de Deus. O resto não passa de religiosidade, religião criada por homens que fingem falar em nome de Deus em troca de real. Essa que é a verdade. E ele não habita nesses tempos, ele habita em você. Entendeu? Ele habita em nós. Por isso que aos Hebreus capítulo 9, Paulo disse, olha, na antiga aliança, na velha aliança, tinha a ordenança de um culto divino e um santuário terrestre. Verbo passado, tinha, tinha, tinha ordenança. Não tem mais. Ordenança de um culto divino e um santuário terrestre. Tinha ordenança. Não tem mais. Por quê? Porque o nosso culto hoje é em espírito e em verdade. E cristão, seguidor de Cristo, que adora o Pai em espírito e verdade, ele adora no seu cotidiano, no seu dia a dia. É com culto racional. Como Paulo disse aos Romanos, capítulo 12: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é aqui, ó, é no entendimento. O nosso culto é 24 horas por dia, 100 dias e hora marcada. É no chão, na vida, no chão da vida, na simplicidade do dia a dia. Desde quando a gente acorda para ir trabalhar, dá bom dia a um, ajuda a um com alimento, dá uma palavra de Cristo para um, a gente está cultuando ao Criador em espírito e em verdade. Então, eleitos, o Pai não está dentro das catedrais. Ele não está dentro desses templos religiosos. Ele está dentro de nós. E o evangelho hoje, para nós gentios, é o evangelho da graça, que vai de Romanos a Hebreus. O evangelho que o Cristo ressuscitado deu para Paulo, revelou para Paulo, lá no paraíso, no terceiro céu. Vamos fazer uma breve confissão. Pai dos Espíritos, obrigado por esses momentos aqui, pregando esse evangelho poderoso, limpo, verdadeiro da graça de Deus. Obrigado por tudo, te engrandeço, te exalto, pois a honra, a glória e o louvor só pertencem a ti. Continua abençoando teus filhos. Amém. Graça e paz. Graça e paz aí, irmão Francisco, ministro da Nova Aliança, pregador do Evangelho da Graça, eleito. Deus continue te abençoando ricamente. Graça e paz para o irmão Melquisedeque Santos. Que o Pai continue te abençoando, irmão Val Souza, que Deus continue te abençoando. Graça e paz para todos os eleitos de Deus. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Cristo ressuscitado. É verdade, como o irmão Francisco colocou aí, o nosso culto é racional, né, irmão e irmão? É no dia a dia. É verdade. Eu mesmo trabalho, né? Trabalho aí com vendas. E eu sempre estou trabalhando e estou pregando o Evangelho da Graça. Eu prego no chão, eu prego no ônibus, eu prego na rua, eu estou fazendo uma venda, estou abrindo a boca e pregando o Evangelho para as pessoas da graça sem cobrar uma moeda por isso. Porque o Evangelho, irmão, tem que ser pregado de graça mesmo. Se você conhece alguém aí que prega o Evangelho da Graça e que está ganhando dinheiro, está tendo qualidade de vida, é cambuloso também, irmão. Não vamos passar a mão na cabeça, não, porque o Evangelho da Graça é de graça. Entendeu? Jesus de Nazaré disse lá no livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 8, assim: dai de graça o que de graça recebeste. Ele não mandou cobrar nada para trazer a mensagem do Evangelho. Ele disse: dai de graça o que de graça recebeste. Né? Se alguém quer ganhar dinheiro, trabalhe, vai vender um chocolate, vai vender alguma coisa. Viva do sol do seu rosto, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Paulo disse: olha, desde o dia que eu entrei aqui no meio de vocês, as minhas mãos me serviram e eu trabalhei noite e dia para não ser pesado aos irmãos. Né? Eu trabalhei noite e dia. Paulo era fazedor de tenda, fazia a fila de pele de cordeiro, de pele de carneiro. E Paulo ia de cidade em cidade, pregando o evangelho da graça e vendendo tendas para sobreviver. Paulo não pedia oferta para ninguém, não cobrava dízimo, não passava envelope, pregava de graça o evangelho da graça. Entendeu, meus irmãos?
E Paulo considerou a religião como cocô, como esterco, Filipenses capítulo 3, versículo 7, diante do conhecimento da revelação da graça do Cristo ressuscitado que ele recebeu no terceiro céu e para ganhar a Cristo, né? E Paulo fazia tenda também quando ele fazia parte do judaísmo. Ele era membro do Sinédrio Romano. E, posteriormente, lá, os religiosos compravam tenda na mão de Paulo à vontade. Comprava e Paulo ganhou muito dinheiro vendendo tenda lá, que Paulo era fazedor de tenda, era a profissão dele. Mas quando Paulo abandonou a religião, os religiosos nem tenda mais de Paulo compravam. Paulo ia pela fé mesmo em Cristo, de cidade em cidade, vendendo tendas, trabalhando noite e dia, pregando o evangelho da graça para não ser pesado aos irmãos. Então, o evangelho tem que ser pregado de graça. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, versículo 3, livro histórico de Marcos, que Jesus de Nazaré trabalhou. Ele tinha por profissão carpinteiro, né, meus irmãos? E Deus profetizou em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do suor do seu rosto. Mas é do suor do seu rosto, não é do suor do rosto do seu próximo, não. Então, o evangelho nós temos que pregar de graça. Se o irmão Francisco aí fosse falso profeta, que quisesse estar de carro novo, aí, importado, tirando foto, postando no Facebook aí com Hilux, com Mitsubishi, carro do Batman, com roupa aí, é, com terno brioso de 10 mil reais. Ele fazia isso porque ele deixou a religião por amor a Cristo, para viver aí pela fé do sol do seu rosto, pregando o evangelho de graça. Né? Se o irmão Melquisedeque também quisesse, se eu também quisesse estar na maldita religião aí, ganhando dinheiro dos filhos de Deus aí, que não tem conhecimento, eu estaria, eu abandonei a religião, abandonei tudo por amor ao Cristo ressuscitado e ao seu evangelho verdadeiro da graça. Então, nós temos que trazer essa mensagem de graça, né? Muitas pessoas aí estão perdendo o interesse de pregar o evangelho da graça porque não está vendo dinheiro entrar, né? Muitos irmãos aí que pregavam o evangelho da graça aí, fazia live, já não está mais com vontade de fazer live, que nada, não vou pregar não, não sei o quê, porque não está vendo dinheiro entrar, não está vendo lucro. Porque o evangelho da graça não dá lucro. O evangelho da graça dá alegria no teu espírito, mas não dá lucro. Nós temos que pregar de graça. Agora sim, se eu estiver pregando o evangelho da graça, o Pai conhece as nossas necessidades, conhece a necessidade dos irmãos. O pai levantar uma pessoa para nos ajudar é outra coisa. O pai, né? Se o pai levantar alguém para suprir a nossa necessidade com alguma bênção, com alguma coisa, amém, mas é o pai. Não você cobrar para pregar, pedir oferta, passar envelope, fazer isso e aquilo. Tem que ser de graça, né? Dai de graça, que de graça recebeste. Então, eleitos abençoados, graça e paz para todos. Até a próxima live, né? Espero um dia poder aí fazer uma live com meu amigo aí, irmão em Cristo Francisco aí, o irmão também Melquisedeque, o irmão Val Souza. Vamos marcar um dia aí, irmão, se os irmãos puderem, a gente fazer uma livezinha junto aí, de uns 40 minutos a uma hora junto aí, cada um prega um pouquinho aí, traz uma mensagem de Deus. Vai tirar muitas dúvidas dos religiosos, né? É muito bom, porque nosso intuito em pregar o Evangelho da Graça é para salvar os religiosos na mente, no entendimento, né? Eles estão perdidos na religiosidade e na religião, né? Enfim, melhor noite para todos, graça e paz, e até a próxima live. Fui. Você que não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Eu tenho 2 canais no YouTube aí. Todos os 2 canais no YouTube estão assim. Fabiano Santana, pregador da graça. Se algum dos irmãos puder se inscrever no meu canal, se inscreva lá. A gente está sempre postando um vídeo novo, mensagem nova lá no canal. Nos ajude, divulgue as nossas mensagens também, em nome do Cristo ressuscitado. Melhor noite para todos. Foi. Um beijo no coração. Tamo junto.